Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Um filme, uma série, uma notícia podem, além de ser algo muito mais profundo e impactante do que aparenta ser, pode nos remeter à Bíblia. Como dito por Billy Graham, um dos mais conhecidos evangelistas, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Independente se você assistiu ou não estudou sobre os fatos a seguir, o que mostrarei vai ajudá-lo a ter uma noção crucial sobre os tempos em que estamos vivendo. Antes de começar com o conteúdo do vídeo, é notável a demora com que esse saiu, ficando o canal parado por dias. Peço desculpa e tentarei postar com mais frequência. Então, vamos começar. Cruzada, filme lançado em 2005, inspirado na vida real, ocorre no século XII, depois de Cristo, nos apresentando como protagonista o Bailão de Belém, esse que no filme é interpretado pelo ator Orlando Bloom, o mesmo que ficou conhecido em outros filmes como Piratas do Caribe e Senhor dos Anéis. O longa dirigido por Ridley Scott, esse que fez outros filmes de grande sucesso como Alien, O Oitavo Passageiro, Gladiador, Blade Runner e dentre outros, traz a narrativa inspirada nas cruzadas que ocorreram no Oriente Médio de 1095 a 1291, cada uma delas com seus contextos próprios. O roteiro nos conta sobre depois da Segunda Cruzada, que foi de 1147 a 1149, e antes do início da Terceira, assim se ambientando em 1184, indo a eventos históricos até 1187, com a Batalha de Hattin. Essa que irei falar mais para frente irá ser muito importante para o vídeo. Chegaremos lá. Ao todo, nas cruzadas, tiveram momentos de altos e baixos. O período em que o filme se passa nos traz a ideia de certa estabilidade comparada às grandes batalhas em Jerusalém. Isso que ocorreu de fato na história. Depois da Segunda Cruzada, o Oriente Médio foi distribuído em domínios vassalos. O Reino Latino de Jerusalém foi o mais importante dos reinos cruzados estabelecidos nessa época. Ele era dividido em 20 domínios vassalos. Um deles era do senhorio de Belém. O protagonista do filme foi o segundo senhorio desse domínio, tendo nascido então na nobreza do Reino de Jerusalém e não na França, e muito menos ferreiro. Ao filme se colocar como inspirado em fatos reais, ele abre brechas para maiores liberdades artísticas, tais como outras que veremos logo a seguir. No longa, depois de passar por muitas dificuldades, vemos Ibelin finalmente chegando em Jerusalém. Lá se encontra uma disputa política interna entre os próprios cruzados, entre nobres recém-chegados da Europa e nobres nascidos naquela região do Oriente. De um dos lados tivemos Raimundo III, conde de Trípoli, que inspira o personagem Tibéris, interpretado por Jeremy Irons. Seu principal rival foi Guido de Lusignan, esse que é o antagonista no filme, que nunca foi um templário, assim como Reinaldo de Chatillon, esse que atacava caravanas muçulmanas, acabando com a trégua entre cristãos e muçulmanos. Isso que de fato aconteceu, precedendo uma das maiores e mais importantes batalhas das cruzadas, a Batalha de Hattin. Porém,
antes de você ficar surpreso com o que houve nessa batalha, é importante entendermos quem de fato foram os Templários. Um erro já citado que o filme comete é colocar esses dois personagens como Templários, ainda mais com essas características e temperamentos. Eles eram separados dos cavaleiros normais, já que se diferenciavam em propósito e missão, tendo os Templários muito mais disciplina, honra, além de propagar o cristianismo. Já um cavaleiro comum servia em diversas batalhas, independente do contexto, código de honra e por aí vai. Apenas para efeito de comparação, os Templários já chegaram a se fazer de escudo humano. Isso aconteceu no cerco de Ascalão, quando, para proteger as pessoas que fugiam da cidade, se colocaram de frente para os muçulmanos, já que o rei Baduíno III havia decidido abandonar aquela cidade. São Bernardo de Claraval escreveu as qualidades que um templário deveria ter: mansidão, prudência, temperança, coragem, fortaleza e justiça. Este que terá uma importância muito grande na história dos Templários, já que eles não foram tão conhecidos nos seus primeiros 10 anos, isto é, os Templários, uma ordem religiosa militar, foi criada entre os anos de 1119 a 1120, em Jerusalém, sendo chamados no início de os Pobres Cavaleiros de Cristo, sendo uma das suas principais missões proteger os peregrinos que iam da Europa até Jerusalém. A fama deles e potência cresceu quando São Bernardo de Claraval, em 1129, apresentou a causa para o Papa Honório II, assim tendo reconhecimento da Igreja. Com o passar do tempo, foram ganhando destaque e fama, com grandes doações. O grupo, em 2 séculos, passaram de apenas 9 membros para uma ordem de 15.000 cavaleiros. Eles eram muito mais uma unidade especial, auxiliando e liderando em batalhas. Resumindo, eles cuidavam muito mais dos aspectos técnicos. Contavam com códigos de condutas com base na Bíblia, sendo uma unanimidade entre eles servirem a Cristo. O que se demonstrou verídico na Batalha de Hattin, que contém muito mais características de um massacre, já que, assim como nos é mostrado no filme, Guido de Lusignan se demonstrou um péssimo líder e estrategista militar, levando seus homens à morte, os guiando sob o sol ardente do Oriente, chegando cansados mesmo antes de entrar em combate. A batalha foi um verdadeiro massacre. No final sobraram 230 templários, e a estes foram dadas 2 opções: converter-se ao islamismo ou morrer. Nesse dia, os 230 foram executados. O que acho mais interessante é a perseverança em Cristo que os cavaleiros tiveram, não negando, mesmo diante da morte, e de uma situação tão caótica como aquela. Em Mateus 10, Jesus está reunido junto aos seus discípulos. A eles dá a ordem de irem e pregarem as boas novas. Nesse contexto, ele fala das dificuldades que os seus seguidores irão passar, como perseguições e julgamentos. Porém, ele ressalta para não terem medo do homem, que pode apenas matar a carne, mas para temerem a Deus. Logo após, o mestre nos ensina que, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim.
Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 33. Os templários demonstraram ter noção que o reino dos céus é muito mais importante do que a vida aqui na terra, assim preferindo serem executados do que negar sua fé em Cristo, além de demonstrarem ter uma verdadeira fé em Jesus, que é o único meio de salvação. Estamos todos de passagem por aqui, somos peregrinos. Tudo aqui é passageiro, porém aqueles que aceitarem a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e se arrependerem serão salvos. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Como dito por Jesus em Mateus 24, guerras como em Israel e na Ucrânia, entre outras que já passaram, demonstram ser as primeiras dores de parto, ou seja, um prelúdio para algo que ainda vai acontecer. E nesse momento, os convites ao grande banquete no reino celestial estão sendo entregues. Por mim e por outros cristãos também. Muitos irão aceitar, porém, infelizmente, muitos irão ignorar. Afinal, o Pai quer ver a casa cheia. Para aqueles que me acompanharam até aqui, quero fazer um agradecimento pela marca, durante o momento da produção deste vídeo, de 701 visualizações que o vídeo anterior bateu. A ajuda de vocês realmente foi muito importante. Muito obrigado a todos. Peço também para que compartilhem esse vídeo. Essa mensagem é muito importante para não ser passada adiante. Não se esqueça de se inscrever, comentar e dar aquela espadada no like. É isso, meus caros. Até a próxima.